Mundial de 2006 é marcado pela queda, ascensão e nova queda de Zinedine Zidane. O astro do Real Madrid e da França, campeão em 98, 3 vezes considerado o melhor jogador do mundo, sofrera com a eliminação prematura da França no Mundial de 2002 e no Europeu de 2004 e tomou uma decisão drástica: abandonou a seleção. Um ano depois, porém, com os franceses em dificuldades para se qualificarem para o Mundial, voltou com a palavra atrás e foi a coluna em torno da qual a equipa se uniu para chegar à fase final, marcada para a Alemanha. Este foi, em certa medida, um Mundial sem grandes surpresas, com a reposição da normal hierarquia no futebol internacional. 8 quartos finalistas vindos da Europa ou da América do Sul e 4 seleções europeias nas meias finais a fazerem valer o peso da continentalidade. A Turquia, semifinalista inesperada em 2002, nem sequer se qualificou. O mesmo aconteceu com o Senegal, que no Oriente tinha eliminado os franceses e chegara aos quartos de final. Ou com a Grécia, que em 2004 se impusera a Portugal na final do Europeu. A seleção nacional parecia destinada a fazer figura, porque este foi o único Mundial em que juntou Ronaldo e Figo, que, tal como Zidane, também se retirara dos afazeres internacionais, mas apenas para voltar na ponta final da qualificação. Os portugueses entraram com 1-0 sobre a estreante Angola, mas acabaram por formar com a Alemanha, o Brasil e a Espanha o grupo de seleções que somaram o máximo de pontos na primeira fase, vencendo ainda o Irão por 2-0 e o México por 2-1. Seguiu-se a famosa Batalha de Nuremberg, um Portugal-Holanda em que o árbitro, o russo Ivanov, teve de mostrar 12 cartões amarelos e 4 vermelhos, 2 para cada lado. Um golo de Maniche resolveu a favor dos portugueses, que não voltaram a marcar até à derrota com a Alemanha no jogo dos terceiro e quarto lugares. A eliminação da Inglaterra nos quartos de final sucedeu nos penaltis, depois de um empate a 0. E a meia-final contra a França foi resolvida por um golo solitário de Zidane. O capitão francês teve um arranque de Mundial frouxo. Os Bleus abriram com um empate a 0 contra a Suíça e voltaram depois a empatar, desta vez 1-1, com a Coreia do Sul. Um amarelo em cada jogo tirou Zidane do decisivo desafio da fase de grupos contra o Togo, partida que a França tinha de ganhar se queria evitar a segunda eliminação consecutiva tão cedo na prova. Admitia-se que a carreira de Zizou tivesse acabado assim, com uma ausência, pois ele anunciara antes do Mundial que se retiraria após a prova. Só que a França ganhou. E o efeito foi o inverso. Será que a equipa funcionava melhor sem Zidane? Raymond Domenech, o selecionador, nem queria ouvir falar disso. Antes dos oitavos de final, contra uma Espanha que até aí vencera todas as partidas, assegurou a titularidade do seu capitão. E Zidane descolou. Com as duas equipas empatadas a uma bola, assistiu Vieira de livre lateral para o 2-1 e marcou ele próprio o 3-1 para colocar a França na fase seguinte. Aqui, deparou com outra seleção que vencera todos os seus jogos, o Brasil, campeão do mundo, e voltou a fazer das dele, livre lateral e assistência para Henry fazer 1-0 decisivo. As meias finais da França com Portugal já eram um clássico. Em 2000, no Europeu, Zidane separara as duas equipas na sequência de um penalti de Abel Xavier. 6 anos depois, repetiu a graça, desta vez devido a uma falta de Ricardo Carvalho sobre Henry. O guarda-redes português Ricardo, um especialista, adivinhou o lado, mas não chegou à bola e os franceses entraram assim na final. Pela frente iriam ter a Itália, que haviam batido no gol de ouro na final do Europeu de 2000. O ponto forte da equipa de Marcello Lippi era a segurança defensiva. Nos 6 jogos que lhe tinham assegurado uma vaga na final de Berlim, os italianos só tinham sofrido um golo. Ainda por cima, um autogolo de Zaccardo no empate a uma bola contra os Estados Unidos na fase de grupos. De resto, sempre bem protegido por Cannavaro, que acabou por levar a bola de ouro de 2006, caso raro de consagração de um defesa, Gianluigi Buffon conseguira manter as balizas sempre a zeros. 2-0 ao Ghana, 2-0 à República Checa, 1-0 à Austrália, 3-0 à Ucrânia e 2-0, após prolongamento, à Alemanha, a dona da casa. Afinal, porém, parecia ter tudo para sorrir aos franceses. Zidane estava em dia sim, como se viu na lata que teve para abrir o marcador, sempre de penalti, mas com uma panencada que deixou Buffon a protestar. A bola bateu na barra, mas, ao contrário do que sustentava o guarda-redes italiano, entrou claramente antes de voltar a sair. Materazzi, que cometera o penalti, empatou e o jogo teve de ir para prolongamento. Aí, os autores dos 2 golos voltaram a ficar ligados ao destino desta final. Materazzi insultou não uma, nem duas, mas 3 vezes a irmã de Zidane.
Este, que jogara em Itália e falava bem a língua, perdeu a cabeça e deu uma cabeçada no peito do defesa italiano, acabando por colocar um ponto final na carreira com uma expulsão. Quando passou à frente da taça, o capitão francês ainda sonharia poder vir a ganhá-la, mas não aconteceu. David Trezeguet, o autor do gol de ouro que valera a vitória no Euro 2000, foi o único a falhar um dos penaltis do desempate, acertando na barra da baliza de Buffon. A Itália voltava a sagrar-se campeão do mundo, mas este Mundial ficou marcado pela estrela de Zidane.